Boa noite. Nós vamos hoje conversar sobre o pensamento. O nosso tema de hoje é o pensamento é criador. E a gente vai usar um pouco das informações de alguns autores não espíritas, mas principalmente dos autores espíritas, que é o que nos interessa, a essência do pensamento, né? Então, assim, nesse trabalho que nós vamos falar aqui, vocês vão entender que o que eu vou falar aqui não é o que eu sei, é o que eu estou aprendendo com os espíritos. Daí que eu vou citar muitas fontes e que, se vocês tiverem interesse em aprofundar o assunto, é bom buscar essas fontes, porque eu vou dar a minha interpretação da leitura que eu fiz. E cada um vai poder também interpretar a sua maneira, quando estiver lendo, quando estiver fazendo uma pesquisa mais aprofundada e até colher mais coisas, porque isso vai de acordo com o conhecimento de cada um, né? E até porque Paulo disse que não existe escritura de particular interpretação. Então não existe uma única interpretação. Cada um pode interpretar a sua maneira. Então nós vamos falar sobre o pensamento, principalmente sobre o pensamento ser criador. A essência do homem é pensar. Sou uma coisa que pensa, isto é, que duvida, que afirma, que ignora muitas, que ama, que odeia, que quer e não quer, que também imagina e que sente. Penso, logo existo. É uma citação de Descartes, né? Um filósofo muito importante sobre o pensamento, que nasceu no ano de 1596 e desencarnou no ano de 1650. E por que eu citei Descartes? Justamente porque nós vamos falar do pensamento à luz da doutrina espírita, e eu senti a necessidade de ilustrar que essas informações, essa citação sobre o pensamento tem sido objeto de estudo já desde a antiguidade. Então não são ideias novas o que nós vamos conversar aqui. Porque pode-se dizer, mas são ideias da doutrina espírita? Não, não são só ideias da doutrina espírita, né? E a doutrina espírita é muito nova. Ela está completando hoje 161 anos, né, de lançamento do Livro dos Espíritos. Então ninguém vai aqui achar que é um pensamento novo, porque nós estamos vendo aí que no ano de 1650 Descartes desencarna e já tinha essa concepção sobre o pensamento, né? Que nós somos seres pensantes. Pensamos, então existimos, né? No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é um livro maravilhoso, um livro muito antigo já, tem quase a idade dos 161 anos da doutrina espírita, porque o autor Leon Denis é contemporâneo de Kardec, né? Traz assim informações maravilhosas. É um livro que a gente deve buscar para ler, porque tem muito conhecimento, muita informação. Sobre o pensamento, ele diz que assim como o pensamento do eterno, ou seja, assim como o pensamento de Deus projeta sem cessar no espaço os germes dos seres e dos mundos, então assim como Deus, através do seu pensamento, cria incessantemente os seres, os mundos e tudo aquilo que nos favorece, tudo aquilo que nos cerca, a natureza, tudo que nós temos para que a gente possa viver nesse planeta de harmonia, harmonizado, com conforto, com beleza, com alegria e tudo. Da mesma forma, o ser humano também tem essa capacidade de projetar ideias, de criar. E a gente vê que em torno da nossa vida, nós podemos observar todas as criações que o homem conseguiu realizar até hoje, que facilitou a vida nossa, que nos trouxe conforto. Tudo isso a partir de pensamentos, a partir do ser humano ter ideias, criar. O médico hindu Swami Sivananda nos diz sobre o pensamento seguinte, também achei muito interessante trazer. Tudo que existe
o que vemos, percebemos, sentimos, e até o que não vemos, nem percebemos, existiu primeiro no pensamento. Então, tudo que nos cerca, materialmente falando, que foi trabalhado pela mente humana, que foi organizado pelo homem, primeiro existiu no pensamento. E aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente não percebe, também existiu primeiro no pensamento. E aí, cada um de nós aqui pode pensar em algo que seja bom nesse momento, algo que dê prazer, algo que traga felicidade, algo que esteja pensando em organizar, e vai ver que inúmeras ideias vão surgir. Não tem nada materializado. Uma coisa bem simples. Se a gente for convidado para uma festa de formatura, por exemplo, eu sou convidada para uma festa de formatura. Na mesma hora eu já penso, qual a roupa que eu vou vestir? E aí eu já imagino uma roupa que ia ficar bem para mim. Como seria? Eu já penso na cor, no tecido, no modelo que ia ficar legal. Eu já penso no sapato, eu já penso na maquiagem, no cabelo, no acessório. Tudo aquilo, antes que eu me organize e me apronto para a festa, já vem no meu pensamento. Eu já consigo me ver pronta para a festa. Porque tudo está primeiro no pensamento, até o que a gente não vê. E aí a gente logo mais vai falar um pouco sobre essas questões do que a gente não vê, o quanto o pensamento está presente nessas questões. E ele continua dizendo, o poder do pensamento é maior que o da eletricidade. Nós conhecemos a força da eletricidade. A gente sabe do que ela é capaz. Né? Um simples botão aciona a energia com a cidade inteira dessa. É força demais, é poder demais, né? Mas ele diz que a do pensamento é muito maior. A força do pensamento é maior do que a da eletricidade. Porque a todo pensamento corresponde uma imagem mental. Quer dizer, não precisa ninguém acionar nada. Eu mesmo, meu pensamento aciona. Na hora que eu penso, a imagem mental já se desenha na minha mente. Com cores, com tudo. Eu já sei exatamente aquelas ideias que a gente sai dizendo assim, já sei como fazer. Por quê? Porque primeiro veio no pensamento, tudo detalhado, tudo organizado. Joana de Ângeles, no livro Triunfo Pessoal, ela nos diz que na Terra, somente os seres humanos têm essa capacidade, desse pensamento capaz de criar, de ter ideias. E isso nos diferencia do reino animal. Porque alguém pode dizer assim, peraí, você está querendo dizer que os animais não pensam? Eles são tão inteligentes, né? Hoje a gente vê cada coisa dos animais que a gente diz assim, rapaz, só pode pensar, porque não é possível. Será que os animais não pensam também? Sim, mas eles não têm a capacidade do pensamento que o ser humano tem. Nós temos a capacidade de um pensamento contínuo. Nós temos a capacidade de ter ideias, de programar, de organizar. Os animais não. Ainda não. Então, na Terra, por enquanto, só o ser humano que tem essa capacidade. E ela diz, estruturalmente constituído pelo fluido vital, quer dizer, nós somos constituídos por uma energia espiritual, por esse fluido vital, por isso nós somos o princípio inteligente do universo. Do universo nós somos o princípio inteligente, que pensa, que tem ideias, que ordena, que coordena, que faz, que refaz, né? E a nossa realidade, por isso, é profundamente psíquica. Nós somos o pensamento. E está sempre a interagir na organização física. E aí vem o pensamento de Teilhard de Chardin, quando ele diz, não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Porque na essência nós somos espirituais. A matéria, ela é um acessório para nós, é uma vestimenta. Mas o pensamento, o princípio inteligente é do espírito. Quem pensa é o espírito. O pensamento é que nos faz ser seres presentes aqui. Quando eu durmo,
eu praticamente, as minhas ideias, a minha fala, tudo fica adormecido. Ali ninguém tem contato comigo. Mas a partir do momento que eu acordo, eu já expresso minhas ideias, meus pensamentos. Então o espírito está presente naquele momento. Quando o espírito sai do corpo, vai dar uma volta enquanto o corpo repousa, o psiquismo não está em funcionamento. Então, o que ela diz? Que o ser humano é, por excelência, aquilo que pensa, que cultiva no campo mental e que termina por tornar-se realidade. Então, veja bem, o ser humano é, por excelência, aquilo que pensa e o que cultiva no campo mental. E aí eu pergunto, qual é o teor dos nossos pensamentos? O que é que nós estamos cultivando no nosso campo mental? Alguém aqui já parou para pensar, peraí, o que é que eu estou pensando? Como é que estão os meus pensamentos? Eu estou pensando bem, eu estou pensando positivo, eu estou pensando negativo? Como é que estão os meus pensamentos? Qual é o teor desses pensamentos? Porque, como Joana nos diz, nós somos por excelência aquilo que pensamos. Então, por aí a gente já começa a perceber que é muito importante a gente conhecer um pouco sobre o que seja o pensamento, a importância dele em nossas vidas. Aí a Joana diz, o cérebro, sob o comando da mente, e aí a gente tem que esclarecer que cérebro e mente não é a mesma coisa. O cérebro é um órgão físico, a mente é um órgão espiritual, e por isso ela diz, o cérebro sob o comando da mente, o material sob o comando do espiritual. Responde conforme o gênero de ordens que recebe. Então, o nosso cérebro vai receber um comando da nossa mente, que é o ser espiritual que está pensando, que está mandando essa informação para o nosso cérebro, e esse comando da mente vai receber esse pensamento e vai gerar aí algumas situações para nós. Então ela diz que quando esse pensamento do cérebro chega na mente, o gênero de ordem que recebe vai contribuir com enzimas estimuladoras da saúde ou toxinas. Se eu pensar bem, eu vou ter contribuições boas para a minha saúde. Se eu pensar ruim, eu vou ter toxinas, que são substâncias que provocam danos à saúde. E esse comando inferior vai destruir os sensíveis equipamentos da maquinaria orgânica, emocional ou mental. Então já deu para vocês perceberem que nós vamos entrar um pouquinho no campo da saúde, né? Eu não entendo nada disso aí, por isso que eu disse que estamos falando aqui daquilo que os espíritos estão trazendo, não do que eu sei, mas foi muito bom esse estudo, quando eu estava fazendo, para assimilar algumas coisas. Então veja bem, um pensamento que eu tenho, que o meu espírito tem, que vai enviar para o meu cérebro, vai ordenar para o meu corpo saúde ou doença. E aí, ela diz, pensamento fixo em ideias perturbadoras e agressivas contribuem para o surgimento de toxinas que invadem o organismo, desarticulando-lhe a estrutura vibratória, enfermando e trabalhando para matar-lhe as defesas e os fatores imunológicos. Então veja bem, um pensamento perturbador e agressivo. Que pensamentos são esses que podem ser perturbadores e agressivos? Ódio, revolta, inveja, desejo de vingança, pessimismo. São pensamentos perturbadores e agressivos que vão contribuir para a produção de toxinas no nosso organismo, e essas toxinas vão desarticular a nossa estrutura vibratória, a nossa essência espiritual, o nosso ser espiritual, e vão nos enfermar, porque vão matar as nossas defesas e o nosso imunológico, vai interferir no nosso imunológico. Quando eu estava vendo isso, eu fiquei pensando, meu Deus, se a gente der uma volta nos hospitais, nos consultórios médicos, em todos os lugares, é tanta gente em busca de saúde, é tanta gente com problema de toda ordem, sem se dar conta
do quanto posso estar contribuindo para o seu estado de doença. Mas vamos continuar aqui com as nossas informações para a gente entender. O Deepak Chopra, médico indiano, ele médico endocrinologista, ele tem uma frase bem interessante. Eu estou lendo Deepak Chopra agora, comprei uns livros dele, estou lendo. E quando eu comecei a ler, eu achei muita afinidade com a fala da Joana. Eu digo, interessante, Joana diz isso. E ele está dizendo também. Então vamos levar. Veja o que ele diz. Somos as únicas criaturas na face da Terra capazes de mudar a nossa biologia pelo que pensamos e sentimos. Nós somos capazes de nos adoecer ou de nos curar pelo que pensamos e pelo que sentimos. Nossas células estão constantemente bisbilhotando nossos pensamentos e sendo modificados por eles. O que foi que a Joana disse? A mente manda o comando mental para o cérebro ordena para o corpo, e aí toxinas, doenças, coisas acontecem. Então ele está dizendo que as nossas células estão constantemente bisbilhotando nossos pensamentos, ou seja, querendo saber o que nós estamos pensando para saber como atuar no nosso corpo. E vão, a partir desses comandos, desses pensamentos, eles vão modificando o nosso corpo, os nossos estados de saúde ou de doença. E aí ele diz, a conexão entre a mente e o corpo é uma certeza científica, já é comprovado isso. E os maiores avanços procedem de pesquisadores que demonstraram que as mensagens químicas recebidas e enviadas pelas células cerebrais eram encontradas no trato digestivo, no sistema imunológico e na pele. Então, cientificamente comprovado que essas mensagens que a gente envia através do pensamento se distribuem no nosso corpo, porque cientificamente foram encontradas no trato digestivo, no sistema imunológico e na pele. Eu lembro que eu dei carona numa moça um dia, eu vinha de Teresina, e essa moça, ela estava em Teresina fazendo um tratamento de pele. Ela estava com a pele toda danificada, toda manchada, toda cheia de problemas. E ela me disse que não era alergia. Estava sendo tratada, os médicos estavam tentando descobrir o que era, porque não era alergia. No entanto, aquilo incomodava muito e tudo mais. E durante a viagem, nós começamos a conversar e ela relatou algumas situações que ela estava vivendo. E eu disse, olha, eu vou me atrever a te dizer uma coisa que ninguém te disse. O teu problema todinho na tua pele é essa situação que você está vivendo. Ela, como assim? Eu digo, olha, você não está aceitando a situação que está vivendo, mas está se submetendo a ela. Você está fazendo de conta que está tudo bem. Mas o teu organismo está dizendo, não, está tudo bem. Eu não estou aceitando isso. E quando extrapola assim para a pele, meu amigo, o negócio está sério. A briga está feia lá dentro. E aqui está o Deepak Chopra, um médico, um indiano radicado nos Estados Unidos, um PhD, tem mais de 35 obras escritas por ele, entende? Dizendo sobre isso. Aí a Joana, continuando, como eu disse, casando o pensamento dele com a Joana, ela diz o seguinte: utilizando-se dos neurônios cerebrais e das suas conexões eletroquímicas, o espírito está sempre enviando mensagens de variado teor a todos os setores do envoltório físico pelo qual se manifesta. Então, os neurônios cerebrais e as conexões eletroquímicas, veja que o Deepak Chopra falou lá, das mensagens químicas que a gente manda para o organismo. Eles estão todo o tempo se comunicando, enviando mensagem para o corpo, de vários teores, né? Aí ela diz, a ansiedade, aqui a Joana diz, a ansiedade estimula a secreção de adrenalina, que sobrecarrega o sistema nervoso e o descontrola. Então, uma pessoa ansiosa, ela não tem ideia do que ela lança na corrente sanguínea dela, né? O que é que ela estimula, a sobrecarga do sistema nervoso, que ela coloca com a adrenalina e o descontrole que traz.
Quem é ansioso demais sabe como é que é as coisas. O pessimismo perturba o aparelho digestivo e produz distúrbios gerais. Isso aqui da Joana já é uma consulta, né? Já é O medo e a revolta são agentes de úlceras gástricas e duodenais de curso largo. Então a gente às vezes agasalha certos sentimentos dentro da gente que a gente não tem noção do agravamento do quadro de saúde que dá, e a gente corre para o médico. E a gente corre em busca de ajuda. Quando a ajuda somos nós, né? Aí o Deepak Chopra diz: você quer saber como está seu corpo hoje? Lembre-se do que pensou ontem. Quer saber como estará seu corpo amanhã? Olhe seus pensamentos hoje. Uma receita bem simples. Como é que está hoje? Como é que foram os seus pensamentos ontem? Pode prestar atenção que quando a gente está assim, doente, e a gente diz assim: olha, ontem eu tive um dia péssimo, ontem foi demais. Então o corpo está registrando toda aquela sobrecarga do dia anterior. E se a gente quiser melhorar, vamos começar a melhorar os pensamentos hoje para ver se amanhã a gente está melhor. O Emmanuel, no livro Leis de Amor, ele diz: a mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonia do que todas as bactérias e vírus desconhecidos. Gente, a nossa mente, ela é mais poderosa do que bactérias e vírus conhecidos. Então a gente precisa conhecer essa ilustre, né? Por isso aquele conhece-te a ti mesmo. E Jesus já nos advertia para que nos prevenamos dos males do corpo e da alma, vigiando e orando, né? A gente tem muito cuidado com os nossos pensamentos. Como é que está o nosso tom vibratório? Continuando, desequilibrados, invigilantes com nossos pensamentos, o nosso patamar vibratório cai e se ajusta com energias ruins. Então, quando nós estamos desequilibrados, quando nós estamos invigilando com os nossos pensamentos, desejando o mal de alguém, raivoso, pessimista, coisas dessa natureza, o nosso padrão vibratório cai, a nossa frequência cai. E aí a gente entra numa frequência pesada. A gente sintoniza com essa frequência e aquele filtro que não permitia que o desequilíbrio nos encontrasse, nos atingisse, deixa de existir. Nós passamos a assimilar todas as energias desequilibradoras da sintonia que a gente desceu. A partir daí o nosso filtro já não vai mais permitir que energias boas nos alcancem. Veja como são as coisas. Qualquer pessoa pode prejudicar-se com seus próprios pensamentos negativos ou com os pensamentos da mesma natureza assim direcionados. Então a gente tem que ter vigilância com a nossa mente, porque não só os nossos pensamentos negativos nos desequilibram, como os pensamentos de outras criaturas encarnadas ou desencarnadas. Porque quando a gente cai a frequência, quando a gente cai o equilíbrio, quando a gente desce a nossa sintonia, nós estamos aí sintonizando canais não muito bons. Então, se um desencarnado quer nos atingir e ele encontrou a frequência, maravilha. Se tem alguém desejando o mal para a gente, é o momento certo. Caiu nossa vibração, pronto, a pessoa nos alcança com a sua energia negativa, com o ódio, com a sua inveja. E a Joana nos diz que já existem registros que a gente pode colocar até como científicos dessas verdades, de pessoas que matam plantas, pessoas que adoecem crianças, animais, pessoas adultas. Quem não sentiu já uma energia pesada que veio assim, que deu um descontrole, um desequilíbrio? Aí a gente culpa o outro. Culpados somos nós que abrimos a porta. No livro Vida, Desafios e Soluções, Joana também nos diz que em decorrência das nossas vidas anteriores, ficaram mais profundamente marcados os pensamentos de dor, de angústia, de pessimismo, em razão de sua força desequilibradora. Então,
nós guardamos muito mais o momento em que nós sofremos uma agressão, uma traição, no momento em que nós fomos uma sensação ruim do que uma coisa boa. As coisas boas a gente esquece rápido, mas as coisas ruins a gente guarda e às vezes a gente diz assim, isso eu não quero esquecer nunca. É uma escolha sádica, né? E ela diz, são essas evocações inconscientes que primeiro assaltam a nossa casa mental no cotidiano. Então a gente, de tanto pensar negativo, de tanta gente pensar dessa forma, a gente se habitua de tal forma que qualquer coisa que aconteça, o primeiro pensamento que vem é negativo. Não é positivo. Nós vamos construindo a ideia de que tudo que vai acontecer na nossa vida vai ser sempre mal. E não nos esforçamos para mudar a sintonia do nosso pensamento. Eu já ouvi pessoas dizer assim, ai meu Deus, está acontecendo tanta coisa boa na minha vida que eu já estou com medo do que vem por aí. Isso, em decorrência de ter armazenado pensamentos negativos, de vivências e vivências, a pessoa já não confia mais na vida, já não confia mais nas pessoas, já não confia mais no momento, já acha que tem uma coisa ali por trás, que aquilo não vai ser muito bom, não vai demorar muito aquela coisa boa. E com isso a gente vai se desconstruindo, né? Vamos nos tornando vítimas espontâneas do pessimismo, como Joana diz. Vamos estabelecendo padrões negativos a respeito de situações e pessoas, não alterando a forma de pensar nem de agir. E assim vivendo sob o estigma do mau humor, das insinuações malsãs, da falta de sorte, a gente vai dizendo, vai mal-humorado, a gente tem um humor assim, negro, a gente malda demais das pessoas, né? E tudo é falta de sorte. A gente não se atribui responsabilidade de nada, porque se habituou a construir a vida dessa forma. Então ela nos diz, toda vez que ocorrer um pensamento doentio, perverso, malicioso, injusto, de imediato substituí-lo por um digno, saudável, amoroso, confiante e justo, sustentando-o com a onda de irradiação do desejo de quem assim deseja que seja realizado. Então, chegou um pensamento negativo, não deixe se demorar. Suspenda, troque por um pensamento positivo. E como ela diz, sustente essa onda de irradiação, sustente o pensamento positivo, porque dessa forma nós vamos formando um hábito de pensar bem. Como ela diz, pensar bem ou mal é resultado de treinamento que se transforma em hábito. Se eu me habituar a pensar negativo, eu vou ter um hábito de pensar negativo, e vai ser difícil para mudar. Se eu me habituar a pensar positivo, isso também vai se tornar hábito na minha vida. As coisas não estão dando certo, eu estou dizendo, não é assim não, vai melhorar, eu acredito. Continuando no livro Tesouros Libertadores, Joana diz, muitos distúrbios de comportamento psicológico procedem da aceitação da sintonia com pensamentos odientos, invejosos, perseguidores, carregados do morro do ódio, da inveja e do despeito. E ao agasalhar essas descargas que eles são direcionadas, as pessoas terminam por sentir os efeitos danosos no seu conjunto vibratório, danificando. Olha, não tem a menor dúvida de que nós temos sim, nesse planeta que a gente vive, os nossos desafetos, né? Pessoas que não querem o nosso bem, pessoas que não estão felizes com o nosso sucesso, com o nosso progresso. A gente sabe disso. Então, essas pessoas, elas muitas vezes lançam assim umas cargas pesadas de energia e, como Joana diz, a gente às vezes se desequilibra psicologicamente, a gente fica lento, a gente fica sem ideias, a gente fica sem humor, a gente fica sem estímulo. E tudo isso porque nós aceitamos essa sintonia. Nós agasalhamos essas descargas e começamos a sentir esse efeito vibratório pesado que começa a nos prejudicar. Então, o que ela diz a respeito disso? Se por acaso nos damos conta de que no ambiente em que nos encontramos tem alguém que não gosta da gente,
tem alguém que deseja o nosso mal, tem alguém que a gente sabe que vibra para que nada dê certo para a gente tem que ter muito cuidado para não entrar no mesmo tom da pessoa. Para não devolver para essa pessoa a mesma raiva. Até porque essa pessoa está desejando mal, a gente tem que ter muito cuidado para não pensar no mesmo tom, porque passa a retroalimentar-se. Quer dizer, eu entro na sintonia, eu entro na briga. E a partir dali o meu pensamento de vai e vem, do que ela pensa, do que eu penso, vai se retroalimentando. E esses vapores viciosos conduzidos pela corrente mental vão ser profundamente tóxicos. Então, o melhor antídoto, ela diz, para esse mal, quando a gente perceber que está acontecendo, é envolver-se nas ondas sublimes da oração, é fazer uma prece, é cortar a sintonia, precatando-se dessa interferência nefasta que percorre os espaços, direcionadas ou não a determinados alvos. Jamais responder na mesma faixa de resistência, pois que se faria mais forte o intercâmbio destruidor. Nós estamos dando força a quem quer nos destruir, quando a gente entra na sintonia. Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer atendimento fraterno, e vai aconselhar uma pessoa que ore por aqueles que lhes perseguem e caluniam, como Jesus ensinou, a pessoa diz, eu vou rezar por quem quer me destruir, quero mais é que ele se dê mal. Ela não percebe que aquilo fortalece essa retroalimentação, que a oração vai justamente cortar. Ela vai elevar o padrão vibratório dela, e quem estiver com o padrão vibratório caído, desejando o mal e tudo, que continue lá, mas que a pessoa saia dessa sintonia. Tem um livro muito bom também, eu não sei se ainda está à venda, o autor já faleceu, o Dr. Roberto Brolio, que se intitula Doenças da Alma, onde ele diz o seguinte: pensamentos positivos formam ao redor da pessoa que os emite poderoso campo fluídico de forças criadoras do bem, que neutralizam as vibrações negativas a ela direcionadas. Então, quando eu penso positivo, eu mesmo construo em torno de mim um campo vibratório que não permite que os pensamentos, as vibrações negativas me alcancem. É aquela coisa que o André Luiz chama da lei do campo mental. Eu tenho um campo mental que é só meu. E ninguém entra nele se eu não permitir. Quando eu permito, quando eu dou, eu costumo fazer uma analogia desse campo mental com um cartão de crédito. O cartão de crédito é só seu, a senha é só sua, só quem movimenta é você. Agora, se você der a senha para outra pessoa, essa pessoa é você. Ela faz o que ela quiser. Não precisa você estar presente. Então, a lei do campo mental é isso. A minha mente é minha. Ninguém pode entrar nela, ninguém pode interferir, ninguém pode induzir, ninguém pode de jeito nenhum. Mas a partir do momento que eu passo a senha, a partir do momento que eu dou acesso, pronto. Eu posso de repente até perder a minha capacidade de gerir meus pensamentos. Porque se a força maior chegar, se afinizar, e muitas vezes a gente não conhece todos os pensamentos da gente, a gente não sabe se é a gente mesmo que está pensando. Porque é tão parecido com aquilo que a gente pensa, e a gente vai deixando e vai se demorando, daqui a pouco a coisa vai ficando que a gente quer parar de pensar e não consegue. Porque a força maior já comandou os nossos pensamentos. É muito bom quando vem um pensamento daqueles que a gente diz assim, que pensamento louco é esse? Esse pensamento não é meu. Que aí a gente já descarta logo. Mas quando vem na sutileza, muito parecido com a gente fica pensando, achando muito interessante, de repente, vai andando. Então, Joana nos diz, essa aqui é uma informação boa, que toda vez que a gente sentir uma emoção de empatia, de alegria espontânea, sem motivo aparente, de otimismo, planos edificantes, nós estamos sob a ação de pensamentos bons e saudáveis, que procedem de mentes afetuosas que te abarcam em simpatia e afabilidade, procedendo de afetos encarnados ou dos teus guias espirituais. A gente pode de repente assim, meu Deus, doutor filho, não sei nem porquê, mas sei lá, me deu assim uma alegria, me deu uma felicidade, sei lá, eu estou cheio de ideias, e a gente não entende muitas vezes
que tudo isso pode ser alguém, um familiar, um guia espiritual, um espírito amigo, um familiar encarnado mesmo que esteja pensando na gente, jogando boas energias, bons pensamentos. A gente não percebe isso. E aí ela diz, aproveita esse momento, concentra-te e fixa-os, a fim de que te vitalize e permaneçam como carga de nutrição para outros momentos menos venturosos. Então é o momento da gente pegar esses pensamentos e se vitalizar com eles. Guardar, dizer assim, não, esse aqui é a minha despensa, a minha reserva. Quando eu precisar, eu vou ter onde buscar. E esses pensamentos, a gente sabe muito bem que muitas vezes um filho nosso mora distante, vamos dizer assim, um parente, um amigo que está passando por um problema de saúde, e a gente começa a orar para aquela pessoa, envolver em boas harmonias, a gente se imagina abraçando aquela pessoa, e essa pessoa de repente sente uma coisa boa que ela não sabe de onde veio. E não percebe muitas vezes, isso eu não sabia, foi muito bom o estudo por isso, que pode estar vindo uma onda boa de pensamentos, de alguém que nesse momento está vibrando por mim, está pensando em mim, está mandando uma prece, está me envolvendo com boas energias. Porque o Emmanuel diz que o pensamento é a alma que se transporta. Então, eu estou pensando no bem daquela pessoa e de repente eu posso estar muito perto daquela pessoa e essa pessoa sentir aquela energia. E depois, numa conversa, até dizer assim, eu estava tão assim, mas sei lá, eu te senti tão próximo. Quem sabe? Né? Mas ela alerta, quando for o oposto, quando a gente sentir estado de perturbação mental, desconforto emocional, a gente pode estar sob cargas negativas. E aí a gente tem que diluir esse pensamento imediatamente, recorrendo à prece, às leituras agradáveis, a fim de renovar a paisagem mental. Ondas negativas, pensamento desequilibrante, não tem alguém querendo me atingir, tem alguém próximo, porque eu não estou pensando negativo, eu não estou com pensamento desequilibrado, por que chega um pensamento desse? Alguém está querendo chegar até mim, querendo bater na minha porta, como Jesus diz, buscar e achareis, se tem alguém buscando e se encontrar, vai ser difícil. Então, essas emissões podem ser de desafetos físicos ou espirituais. Podem ser. E a gente tem que ter paciência, renovar a nossa mente e não guardar qualquer tipo de ressentimento. É fácil? Claro que não. Mas a gente, por amor a nós mesmos, por isso que o Cristo dizia, ama o próximo como a ti mesmo, por precisar amar muito a nós, é que a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. Porque às vezes a gente pensa que está perdoando o outro, está favorecendo o outro, e no final é tudo em nosso proveito. Então a Joana diz, não te descuides do que pensa, do que aspiras, do que falas e de como ages. Da mesma maneira procedem todos esses passos, e se não a tens disciplinada, habituada aos bons direcionamentos, sofrerás as correspondências da reciprocidade. Então, muita atenção com o que nós pensamos, com o que nós desejamos, com o que nós falamos e como nós agimos. Tem um pensamento bem interessante que diz assim, tenha muito cuidado com o que você deseja, porque ele pode se tornar realidade. Então, você pode desejar uma coisa boa e se tornar realidade, você pode desejar uma coisa ruim e se tornar realidade. É bom ter cuidado. O teu pensamento é fonte de vida que não podes descurar. Então aqui, só nessa frase da Joana, já nos alerta. O nosso pensamento é a fonte da nossa vida, da nossa saúde. E nós não podemos descurar dele. Se a gente não cuidar dele, a gente já sabe o que pode vir de doenças, de problemas. Jesus recomendava não atentar contra o equilíbrio das leis, a fim de que não acontecesse algo pior. Qual é o equilíbrio da lei? A lei de justiça, de amor e de caridade, sintetizando as leis morais, que nós estudamos aqui já em alguns dias atrás, é muito clara quando diz que nós não podemos fazer ao outro aquilo que não gostaria que o outro fizesse. Então,
ter muito cuidado para não atentar contra essas leis, para não acontecer coisa pior. Quando ele curava, ele dizia, vai, não peques mais, para não te acontecer coisa pior. Então, renovar os pensamentos sempre e sem cessar, para melhor, criando-se hábitos saudáveis, a fim de que o estado de bem-estar permaneça. A saúde é o estado natural da vida, não é a doença, não. O estado natural da nossa vida é saúde, não é doença. Se nós estamos doentes, se nós vivemos doentes, tem algo errado conosco. É claro que aqui a gente sabe que existem as causas atuais, as causas anteriores, mas uma pessoa pode estar fisicamente, o corpo adoecido, mas espiritualmente sadio. O pensamento organizado, o pensamento equilibrado. E aqui, concluindo com Jesus, ele diz, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então, ele não veio de maneira nenhuma para que a gente sofra. Trouxe requisitos valiosíssimos para nós. Todos nós sabemos qual é, né? O Evangelho, as bem-aventuranças, que a gente precisa estudar, precisa tentar entender esses ensinamentos para a nossa vida, não é para a vida do outro. E aí, dessa forma, a gente vai receber aquilo que ele veio nos trazer. Porque, como ele diz, eu vim para que todos tenham vida. Se a gente está dizendo isso não é vida, como é que estão os nossos pensamentos? Como é que está a nossa mente? Como é que estão as nossas ações? Tudo isso. O reino de Deus está dentro de vós. Então, o nosso pensamento está em nós. Ninguém pode nos tirar a capacidade de pensar. Nós temos todas as potencialidades através do pensamento, como nós acabamos de ver aqui. Por esse caminho que a Joana nos trouxe, que esse médico indiano nos trouxe. Brilhe vossa luz. Cadê a nossa luz? Como é que está a nossa luz? Tem gente que nem sabe que tem uma luz interior. Nem sabe, fica esperando os holofotes do mundo. Quando na realidade nós temos uma luz dentro de nós, que vai nos iluminar. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então nós estamos conhecendo uma parcela da verdade que os Espíritos nos trouxeram, que a medicina está descortinando, para a gente se libertar de tanta coisa que a gente mesmo trouxe para nós. Então hoje, com esse estudo, com essa pesquisa que eu fiz, que aprendi muito, que trouxe para dividir com vocês, e que peço desculpas se não tiver sido claro, mas citei as fontes para que, se alguém tiver curiosidade, interesse, procure se aprofundar. O meu interesse maior é justamente me esclarecer e trazer essa fonte de esclarecimento, para que a gente passe a se preocupar mais com os pensamentos. Talvez, a partir desse cuidado, desse zelo, a gente já comece a sentir uma grande melhora numa série de problemas e situações que a gente está vivenciando. Saneando os pensamentos, elevando a sintonia, deixando a luz brilhar, pegando esse tesouro que está dentro de nós e usando, tira do cofre. Tesouro guardado não tem sentido, né? Então, que a gente possa levar um pouquinho dessas informações na nossa mente, para que vocês tenham assimilado alguma coisa do que eu falei aqui. E, como eu disse, não são os meus conhecimentos. São da nossa irmã Joana de Ângeles e de outros autores. Mas que, com certeza, estão aí para quem tiver interesse. Boa noite, muita paz.